Unidos e com oração, devem pai e mãe assumir a pesada responsabilidade de guiar corretamente a seus filhos. É assim que começa a leitura do capítulo 53, Frente Unida, do livro Lar Adventista. Vamos tratar sobre responsabilidades no governo compartilhadas. E quando eu menciono aqui governo, é no governo da família, na condução da família, na liderança da família. Pai e mãe devem estar unidos e com oração. Um tripé: Pai, Mãe e Deus. Os três juntos, abençoando a família. Com certeza será a força da nação. Devem os pais trabalhar unidos como um todo. Não deve haver divisão. Muitos pais, porém, trabalham em oposição, e os filhos são assim prejudicados pela má direção. Acontece às vezes que um dos pais é demasiado condescendente e o outro demasiado severo. Muitos dizem que os opostos se atraem, não é? E é fato. Homem, sexo masculino, mulher, sexo feminino, devem se atrair, mas não devem ser opostos em pensamentos, em atitudes, em relação à forma de governo do lar, em relação à educação e ensino do filho, da filha, dos filhos. Devem estar unidos nesse sentido. E claro, em oração, porque é Deus quem mantém esta unidade. Continuando a leitura, esta diferença, um dos pais demasiado condescendente e o outro severo, funciona contra os bons resultados na formação do caráter dos filhos. Não é a favor, é contra. Nenhuma violência deve ser exercida na condução de reformas. Mas, ao mesmo tempo, nenhuma condescendente fraqueza deve ser mostrada. Pulso firme, mas pronto a acariciar, para instruir e educar na justiça. A mãe não deve procurar esconder aos olhos do pai as faltas dos filhos, nem deve animá-los a fazer aquilo que o pai proibiu. Unidos, pai e mãe, não um contra o outro. Nenhuma semente de dúvida deve a mãe plantar no espírito dos filhos quanto à sabedoria das decisões do pai. Eu diria que o contrário também é verdadeiro. Pai, não dê a oportunidade dos filhos rejeitarem a instrução da mãe. Lembre-se, já mencionamos isso nas leituras anteriores, o mandamento de Deus diz: honra teu pai e tua mãe. Não só um, nem somente o outro, mas os dois. E ao honrar pai e mãe, estamos fazendo aquilo que Deus deseja. Nenhuma semente de dúvida deve a mãe plantar no espírito dos filhos quanto à sabedoria das decisões do pai, nem o pai quanto às instruções da mãe. Não deve ela, por sua conduta, contrafazer a obra do pai. Devem estar unidos. Por isso que eu recomendo para você a leitura do livro Eclesiastes da Bíblia Sagrada, capítulo 4, versos 9 a 12. Leia com a sua família. Eclesiastes, capítulo 4, versos 9 a 12. Continuando a leitura do livro Lar Adventista. Se pai e mãe estão em divergência, trabalhando um para contrapor-se à influência do outro, a família ficará em má condição. E nem o pai e nem a mãe receberá o respeito e a confiança
necessários ao bom governo da família. E aqui vai algo que eu gostaria de deixar para você. Não pense que pai e mãe estão competindo um contra o outro em relação ao amor dos filhos. Porque se estiverem competindo um contra o outro, nem pai, nem mãe receberão o respeito e a confiança dos filhos. Ambos saem perdendo. Portanto, unam-se em um só propósito: instruir, educar seu filho, sua filha, para a eternidade, fazendo-os conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou, para que ambos, pai, mãe e filhos, possam, pela graça de Cristo Jesus, alcançar aquilo que Ele veio nos dar, a vida eterna. As crianças são ativas no discernir qualquer coisa que lance reflexos sobre regras e regulamentos do lar, especialmente aqueles regulamentos que lhes restringem as ações. Na primeira oportunidade que eles tiverem de fazer com que pai ou mãe concorde, sendo que o outro proibiu, eles terão uma brecha para fazer aquilo que eles bem entendem. Não permita isso. Unam-se, pai e mãe, para instruir sabiamente seus filhos. E essa união de pai e mãe precisa de uma terceira pessoa. E essa terceira pessoa é Deus. Unam-se em oração. Orem um pelo outro. Ore pelos seus filhos. E Deus abençoará e capacitará a cada um para fazer aquilo que é o melhor. Pai e mãe devem unir-se na disciplina dos filhos. Cada um deve levar sua parte de responsabilidade, reconhecendo diante de Deus a obrigação de educar de tal maneira sua prole que lhes sejam assegurados, tanto quanto possível, boa saúde física e caráter bem desenvolvido. Eis aqui algo importante que os pais devem labutar: por uma boa saúde física de seus filhos e um caráter bem desenvolvido, um caráter que reconheça que todas as coisas provêm de Deus e que sem Ele absolutamente nada nós somos. Por isso, além de sugerir a leitura de Eclesiastes capítulo 4, versos 9 a 12, eu sugiro que você cante do Novo Inário Adventista com a sua família o hino Unidos em Cristo, número 247. Vamos orar? Amado Deus e Pai, obrigado, porque aquilo que tu uniu, Senhor, o homem não deve separar. E obrigado ao Senhor, porque mediante os conselhos do livro Lar Adventista, percebemos quão importante é a tua palavra. Porque o livro de Eclesiastes, no capítulo 4, versos 9 a 12, falam da importância e da força que existe na união. Nós te somos gratos, Senhor, porque pai e mãe unidos com a tua bênção, unidos também em oração, saberão instruir, educar e orientar seus filhos para que unam-se junto com pai e mãe em oração, unindo-se a ti. E isto é o melhor para todos nós. Abençoa as famílias que estão acompanhando a leitura deste livro, o Lar Adventista. Una-os. Em nome de Jesus te suplico e agradeço. Amém, Senhor. Tem gostado da leitura do livro Lar Adventista? Tem sido bom para você, para sua família? Compartilhe com outras famílias. Chame alguém, quem sabe, para juntos acompanharem a leitura. Forme um pequeno grupo e estude o livro O Lar Adventista, lendo os textos bíblicos sugeridos e cantando do Novo Inário Adventista os hinos sugeridos.
faça da sua família aquilo que nós sempre dizemos: sejamos a força da nação.